Boa noite. Veja no programa de hoje. Semana Acadêmica do curso de Química discute as tendências do ensino, da pesquisa e da atuação profissional. Fórum da Juventude de Meio Ambiente manifesta preocupação e busca alternativas para uma alimentação saudável. Confira em instantes. Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI, o lugar certo para unir o seu talento ao conhecimento e fazer você se destacar no mercado de trabalho. Multiplique as oportunidades e prepare-se para ser o melhor. Pós-graduação URI, fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uricer.edu.br ou pelo fone. O futuro do seu filho depende de escolhas. Atendimento personalizado aos pais. Ampla estrutura e local para embarque e desembarque dos alunos. Primeiro lugar no Enem da região. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Dança, judô, futsal, mini tênis, coral. Agende um horário e conheça muitos outros motivos para fazer uma escolha bem pensada. Escola de Educação Básica URI Erechim. Matrículas abertas. Fone 3520-9007. Proporcionar aos acadêmicos uma visão nacional das tendências de ensino, pesquisa e atuação profissional. Esse foi o objetivo da 11ª Semana Acadêmica do curso de Química. A Semana Acadêmica foi realizada de 16 a 18 de junho e contou com a presença de acadêmicos, professores e egressos do curso. A programação foi desenvolvida no anfiteatro da universidade e contou com a presença de ex-professores do curso, e que hoje estão vinculados a outras instituições de ensino superior. Entre eles, Irajá do Nascimento Filho, da Universidade de Caxias do Sul, que falou sobre o tratamento e análise de resíduos fármacos. Em primeiro lugar, eles precisam entender a situação, né? O problema, como é que ele se localiza. O Brasil é hoje o 9º mercado consumidor de medicamentos. A automedicação no Brasil é uma realidade que nós estamos vendo a todo momento. Então, mais cedo ou mais tarde, esses resíduos vão acabar no ambiente, né? Quer seja por descargas domésticas, quer seja por mau acondicionamento em aterros sanitários e outras condições. Então, o profissional da química ele tem que ter, aliás, é interessante que ele tenha, né, essa visão global da questão ecológica e também que ele esteja a par de algumas técnicas, não só de extração desses compostos de amostras ambientais, como água, solo, sedimento, e também algumas técnicas analíticas bem mais específicas, né, técnicas mais instrumentais para fazer esse tipo de análise. E esse já é um problema bastante recorrente no nosso cenário? Sim, não só no Brasil, como também em nível mundial. O número de publicações que envolve esse tema vem crescendo cada vez mais. No Brasil nem tanto, poderia ser um pouquinho mais, mas no exterior, desde 1985 pelo menos, já se tem publicações e estudos que tratam do assunto e que abordam justamente a parte de extração de amostras, de análise físico-química, que é a atividade do químico, né, do profissional da química. Professor, e quais seriam as alternativas para retirar esses resíduos, tratar esses resíduos do nosso solo? Bom, tem algumas alternativas ainda não tão aplicáveis em função de custos, né? Nós podemos fazer, existe umas técnicas bem comuns, em termos de bancada principalmente, que são as extrações em fase sólida, também algumas técnicas de tratamento Fenton, né, por luz, por degradação oxidativa. Mas, como eu te disse, ainda são técnicas muito caras. Então, um outro ramo de pesquisa, lateralmente a questão dos fármacos, é também o desenvolvimento de métodos mais simples e mais baratos para fazer essa remoção, né? Porque, de um lado, nós temos a questão dos fármacos presentes hoje, mas, de outro lado, a gente não podemos aplicar técnicas que vão encarecer o custo
né, da água no consumidor final. Né? Então é uma questão bastante delicada que tem que ser avaliada com muito cuidado, com muito estudo, com muita pesquisa. O segundo dia da programação reservou espaço para falar sobre a atuação do químico na Embrapa de Concórdia, Santa Catarina. O tema foi exposto pelo professor Ricardo Radiz Steinmetz. Dentro da Embrapa existem várias funções onde o químico pode atuar, na verdade. Por ser uma empresa de pesquisa agropecuária, né, e a diversidade de assuntos é muito ampla, focando todo o agronegócio brasileiro, né, nós temos uma aplicação muito grande, desde a área laboratorial até mesmo a parte de pesquisa aplicada, onde a gente desenvolve atividades a campo, e basicamente a parte que envolve, né, elaboração de projetos, elaboração de experimentos, apoio a esses projetos e também a pesquisa propriamente dita. Muitos profissionais atuam nessa área dentro da empresa? Sim, na verdade a gente pode considerar que a Embrapa teve uma diversificação muito grande desde a sua criação, né? A Embrapa já tem mais de 40 anos e desde lá inicia obviamente com profissionais na área agrícola, pecuária, né? Mas nos últimos tempos, principalmente biólogos, químicos, a diversidade de profissionais tem variado bastante. Porque esse pode ser um responsável também, um profissional responsável pela qualidade do meio ambiente e a qualidade do produto, sem agressividade ao meio ambiente, que hoje se prega muito nesse sentido, né, professor? Sim, o grande desafio hoje é a gente promover, o Brasil hoje é considerado o celeiro do mundo, né? Então nós temos o principal desafio hoje, então é nós mantermos essa nossa produção, ampliarmos ela e com essa mitigação do impacto ambiental, a gente ter a possibilidade de aumentar a produção, tornar ela sustentável e ter um aumento de escala em função disso. E aí a gente entra fortemente com as ações e com os conhecimentos na área de química para poder atuar, né? Uma vez que também a Embrapa possui uma área de atuação bastante expressiva. Quando se fala em Embrapa, pensa-se apenas lavoura, nessas áreas, mas a atuação da Embrapa vai muito além disso, né? Sim, a atuação é muito ampla. No nosso caso, especificamente, aqui na unidade de Concórdia, nós somos a Embrapa Suínos e Aves, nós atendemos a todo o território nacional, mas o nosso foco é no produto que envolve as cadeias tanto de suínos quanto de aves. Então, toda a parte pecuária, não só a parte agrícola, né? E inclusive nós temos unidades da Embrapa que são dedicadas a questões, por exemplo, de agroecologia, questões que envolvem diretamente as ações com o meio ambiente. O que você diria especificamente para esses acadêmicos que estão te ouvindo na noite de hoje? Olha, aqui o principal é a gente sempre ter a cabeça muito aberta e visualizar as possibilidades do mercado de trabalho, né? Muitas vezes a gente tem que pensar sempre em manter uma especialização, nós temos que continuar sempre estudando, sempre conhecendo mais, mas de certa forma conhecer um pouco de todas as áreas. Outro tema de grande relevância na atualidade, os créditos de carbono. Ele foi abordado pelo professor Jean Budke, do curso de Ciências Biológicas da URI, e que vem desenvolvendo trabalhos nesta área. Então, na verdade, em todos os processos, seja de mobilidade, de transportes ou de produção, a gente tem um consumo exacerbado de combustíveis fósseis e outras formas de utilização de energia, que ao serem produzidos ou ao serem queimados, eles acabam emitindo uma série de gases, né, de substâncias, muitas delas poluentes, né, para a atmosfera. No momento que esses gases são lançados para a atmosfera, eles podem ou não ter um potencial de aquecimento, né, da atmosfera por meio da receptividade maior ou menor da questão dos raios solares, fazendo com que haja o chamado efeito estufa. Né? Então, uma vez que nós tenhamos mais partículas desses gases na atmosfera, nós acabamos tendo um aquecimento maior do que o esperado de forma natural na atmosfera. O projeto desenvolvido com a Universidade de Carbono Zero ele tem o objetivo de quantificar as emissões de gases de efeito estufa, ou seja, todos esses elementos que acabam então sendo gerados pelas atividades da universidade. Essas atividades elas envolvem então desde a queima de combustíveis fósseis, a queima de biomassa vegetal, como por exemplo madeira, então o consumo de combustíveis, o consumo de energia elétrica pela universidade. Como nós sabemos, toda a energia elétrica produzida, numa menor parte, no caso do Brasil, ela também tem gases de efeito estufa associados por causa da queima do carvão mineral.
e também todos os elementos que nós chamamos de escopo 3, que significam aquelas atividades que são desenvolvidas de forma indireta pela universidade, mas que acabam contribuindo nessas emissões. Por exemplo, o deslocamento de funcionários para a universidade. Quer dizer, o funcionário, se ele se desloca a pé ou de bicicleta, enfim, ele acaba tendo uma emissão quase nula, enquanto que se ele vem com um veículo ou com uma motocicleta, enfim, ele acaba tendo uma emissão maior de gases de efeito estufa. Então esse projeto foi desenvolvido, vem sendo trabalhado aqui na universidade, no sentido de nós termos uma quantificação real de todas as emissões de gases de efeito estufa aqui da URI. No momento que a gente tem essa quantificação, isso geralmente é dado em toneladas de carbono, nós podemos pensar em alguma forma de compensar essas emissões. Então, por exemplo, nós podemos lançar mão do plantio de árvores ou outras formas de compensação. Mas o que se discute muito hoje em dia é reduzir as emissões. Então, se eu tenho uma emissão, por exemplo, de 10 e eu consigo de alguma forma diminuir a minha emissão para 6, porque eu melhorei um processo, eu tornei a universidade mais eficiente, pegando o caso da universidade, eu tenho uma diferença de 4. Esse 4, que é a melhoria que eu tive, é um crédito de carbono. Esses são os chamados créditos de carbono. É quando eu consigo reduzir uma emissão partindo de um momento zero, ou seja, de uma linha de base onde eu tinha uma emissão maior e agora eu estou diminuindo. Eu vou dar um exemplo daquilo que já é aplicado aqui no Brasil. Então nós temos aqui muitos aterros sanitários já controlados, e esses aterros sanitários eles têm alguns dispositivos de captura do metano que é produzido a partir da decomposição dos resíduos que estão ali depositados. Então, uma vez que esse metano é capturado, ele é queimado. Nós sabemos que o metano é uma molécula de cadeia longa, uma cadeia que tem algumas propriedades bem distintas, e com isso o potencial de aquecimento global desta molécula, uma vez que ela é lançada na atmosfera, ela é muito maior quando a gente compara, por exemplo, com o CO2, que é o dióxido de carbono. Então, quando nós pegamos o metano e queimamos ele, nós diminuímos, a gente transforma o metano numa molécula menor, que é o CO2, e a liberação de água, e o CO2 tem um poder de aquecimento menor. E com isso, todo aquele material que é lançado agora, uma vez após queima, ele acaba tendo um potencial de aquecimento menor. Bom, se eu tenho uma conta de quanto que eu estava emitindo de metano no primeiro tempo, aqui no tempo 1, que a gente chama de linha de base, e agora eu queimei esse metano e estou lançando CO2 na atmosfera, eu consigo saber qual foi a minha redução em termos de potencial de aquecimento global. Esta redução é os créditos ou o crédito de carbono, é a redução que eu tive no processo. Então, esta diferença é aquilo que é chamado de crédito de carbono, que é uma moeda que eu posso negociar num mercado, por exemplo, num mercado voluntário, numa bolsa de valores, como por exemplo a Bolsa Verde, que já existe no Brasil, ou então numa bolsa de comércio internacional de crédito de carbono. Então, um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 evitado na atmosfera. Ele tem essa conta. Então nós temos alguns poluentes que acabam tendo um potencial emissor, um potencial de aquecimento muito maior que o CO2, como por exemplo os óxidos nitrosos, os sulfurosos e outros gases. Então, se eu consigo deixar de emitir esse tipo de gás, que ele é mais nocivo, eu acabo tendo uma quantidade de créditos bem maior do que simplesmente diminuir a emissão do CO2 em si. É um benefício não só para a natureza, para o meio ambiente, mas também para a empresa, né, professor? Uma vez que a empresa consegue potencializar essa redução e ela consegue, de uma forma certa e controlada, quantificar de quanto que foi essas reduções de emissão, essas emissões evitadas, como a gente costuma dizer, ela pode negociar esses créditos. Porque hoje em dia a gente sabe que para mim colocar uma melhoria num processo de produção, às vezes eu tenho um gasto muito grande. Então, para mim poder ter o retorno, eu preciso também, e o benefício, principalmente o benefício ambiental, ele vem sempre acoplado, num primeiro momento, a uma série de investimentos ou de melhorias de processos, que ao longo do tempo vão trazer algum tipo de benefício. Eu vou citar um outro exemplo que já é utilizado, principalmente também em aterros sanitários, mas já é utilizado, por exemplo, com processamento de resíduos de suínos, que é a transformação desse metano em energia elétrica.
Então o que nós fazemos? O que se processa nesse caso, né? Então você pega aquele metano e faz a queima desse metano, e você pode, com esta queima, você está gerando energia de alguma forma ou de outra, e você pode estar transformando essa energia, num primeiro momento uma energia térmica, em energia elétrica. Essa energia elétrica sendo produzida, ela pode ser utilizada então numa propriedade rural, num aviário, num outro tipo de instalação. E o excedente dessa energia elétrica produzida, ela pode ser devolvida para a rede elétrica local. Uma vez que essa energia está retornando para a rede elétrica local, ela acaba sendo quantificada. Quanto que eu, que estou produzindo energia elétrica, estou devolvendo para o sistema como um todo. Isso é quantificado. E essa quantificação depois eu recebo novamente no formato de energia elétrica. Então no momento que eu tiver escassez de energia elétrica, eu posso estar recebendo gratuitamente essa energia, porque eu devolvi essa energia antes para o sistema. Então já é um benefício econômico que pode ser conseguido na diminuição do gasto energético, e também, se o teu excedente de produção de energia for muito grande, você pode ter até um retorno financeiro nesse caso aí. Empresas que não conseguem diminuir as emissões, elas fazem ou elas lançam mão da compra de créditos de carbono. Existem países já que regulam a quantidade de emissões possíveis de ser lançadas na atmosfera. Então, se uma empresa ela não consegue reduzir as emissões para o seu processo produtivo, ela pode estar comprando esses créditos de carbono de uma empresa que consegue produzi-los. Ou seja, que teve uma redução no seu sistema. E aí a empresa que teve a redução, ou seja, que gerou benefício ambiental, essa empresa ela recebe também uma recompensa por ter feito esse serviço ambiental, que é importante. Então aí a gente cria o chamado mercado de créditos de carbono. Eu tenho ofertas de créditos de carbono de empresas ou mais eficientes, ou que o negócio delas é um negócio que consegue ter essas reduções. E eu tenho do outro lado os compradores, que são aquelas empresas que não conseguem diminuir as suas emissões e assim por diante. Hoje em dia, o mercado de créditos de carbono ele é regulado em alguns países. Na grande maioria dos países é um mercado voluntário. Mas a tendência que a gente está vendo agora ao longo do tempo é que este mercado ele passará a ser controlado, é um mercado que passará a ter validade e passará, num segundo momento, a ser exigências governamentais. No Brasil, nós já temos o estado de São Paulo, que é um pioneiro nessa temática, no qual existem já instruções normativas do órgão estadual de São Paulo, ambiental, que cobra de certos grupos de empresas um inventário de emissões de gases de efeito estufa. Já é um processo acoplado ao processo de licenciamento ambiental. Se a empresa não tiver uma quantificação de gases de efeito estufa, a renovação dessas licenças de operação das empresas não é emitida. A palestra de encerramento da 11ª Semana Acadêmica de Química contou com a presença de outro ex-professor do curso, Fábio Garcia Penha, que hoje está no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O assunto da palestra, a ciência nos extremos do país. Que nosso país, até estava vendo hoje, precisa disso, né, de professores, né, mais incentivo à licenciatura. E lá a ideia é ir para Natal, mas como não deu certo em Natal, atualmente eu estou trabalhando no sertão do Rio Grande do Norte. Fui muito bem acolhido lá. Nós temos lá no Instituto Federal cursos técnicos, e além dos cursos técnicos, então nós temos a licenciatura em Química. Então, nós temos que ter esse incentivo com a licenciatura. Então, lá nós temos a licenciatura em Química. Então, para mim, está sendo muito rico, porque eu sou licenciado em Química e estou ajudando ao país, então, formar novos professores de Química. Nós já temos 2 turmas formadas lá de Química. Então, fazemos pesquisa. Então, a questão é tudo semelhante, bem semelhante. Então, não tem diferença se você está no Rio Grande do Sul ou está no Rio Grande do Norte. Você tem uma missão e você tem que estar disposto onde seu coração te levar. Professor, o senhor tem uma experiência bem bacana, então, saindo daqui do Sul, indo para o Rio Grande do Norte, né? Conta um pouquinho para a gente o que o senhor diria, quem sabe, para os acadêmicos que estão aqui hoje e quem sabe tem um futuro assim também pela frente, né? O que eles devem considerar nessa caminhada e que cuidados também eles devem ter? Para eles, então, quando começar o seu estudo, já levar a sério desde o início, já pensando no que eles querem. Seja, por exemplo, aqui nós temos o curso de Química Industrial. Então, eles podem, depois do curso de Química Industrial, fazer a pós-graduação ou trabalhar na indústria. Então, eles têm que fazer aquilo que eles gostam, tá?
seja contribuindo para a pesquisa, ou contribuindo na indústria, ou contribuindo para professor, porque eles, como químico industrial, eles podem ser professor também, podem estar atuando como professor. Então, eles sempre procurar fazer aquilo que gosta e sempre fazer a coisa pensando, então, no todo, né? Quem está em sua volta. E seguir o coração. Então, a gente é influenciado muito por ambiente externo, pelo nosso meio, mas a gente tem sempre que eles, né, tem que estar confiar nada mais em eles mesmos, tem que ter que ser confiante e fazer aquilo que o coração deles manda. Então tem que gostar da profissão, seja em qualquer área dessas. Então o curso de Química hoje é muito rico, tem várias possibilidades, uma área que cresce muito, seja na área do meio ambiente, tá? Mesmo professor tem que formar, como eu estava te dizendo antes, a licenciatura corre o risco de ser extinto. Então, mesmo eles sendo química industrial, eles podem atuar também como professores. Veja depois do intervalo. Fórum da Juventude de Meio Ambiente apresenta alternativas para uma alimentação mais saudável. Evento reuniu 400 jovens do Alto Uruguai. Voltamos em instantes. O futuro do seu filho depende de escolhas. Atendimento personalizado aos pais. Ampla estrutura e local para embarque e desembarque dos alunos. Primeiro lugar no Enem da região. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Dança, judô, futsal, mini tênis, coral. Agende um horário e conheça muitos outros motivos para fazer uma escolha bem pensada. Escola de Educação Básica URI Erechim. Matrículas abertas. Fone 3520-9007. Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI. O lugar certo para unir o seu talento ao conhecimento e fazer você se destacar no mercado de trabalho. Multiplique as oportunidades e prepare-se para ser o melhor. Pós-graduação URI. Fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uricer.edu.br ou pelo fone 3520-9000. Jovens de escolas da região se reúnem na URI para encontrar alternativas para uma alimentação mais saudável. Foi durante o 3º Fórum da Juventude do Alto Uruguai Gaúcho. A iniciativa foi do curso de Ciências Biológicas com o apoio da Prefeitura Municipal de Erechim, 15ª Coordenadoria Regional de Educação e 11ª Coordenadoria Regional de Saúde. O fórum contou com a presença de 400 jovens de 14 a 18 anos, de 24 municípios da região. O projeto teve início no mês de maio, quando as escolas, por meio do programa Saúde na Escola, realizaram discussões sobre a alimentação saudável. A agroecologia foi um dos temas do evento e foi abordado pela engenheira agrônoma Ingrid Gessel, representante do Núcleo de Agroecologia do Alto Uruguai Gaúcho. Bom, a importância dessa juventude que se encontra reunido por ocasião do Fórum da Juventude, a agroecologia é um espaço onde eles poderiam estar trabalhando diversos temas, entre eles a alimentação. Porque o alimento é o nosso combustível, é um combustível que nós precisamos nos preocupar hoje em dia com que alimentação que nós estamos consumindo. E a juventude, ela está, de certa forma, não está mais consumindo um alimento saudável. O que ela está consumindo são alimentos que, de certa forma, no futuro vão enfraquecer as gerações. Então nós, as diversas entidades que fazem parte, que trabalham com a agroecologia, elas têm essa preocupação, principalmente com a juventude, que eles têm essa receptividade e têm possibilidades de construir um mundo novo, um mundo diferente, a partir da não utilização dos agrotóxicos e também de resgatar sementes e plantas que estão desaparecendo, que poderiam ser utilizadas na nossa alimentação, como, por exemplo,
o inhame, o cará, as flores, também muitas flores podem ser utilizadas na alimentação e também desafiar para o consumo de comida, que são, vamos dizer assim, uma comida, o feijão, o arroz, a abóbora, a mandioca, que são alimentos que de certa forma desapareceram da nossa mesa. Por quê? Porque pela pressa de preparar os alimentos, pela rotina do dia a dia e também incentivar o convívio familiar. Ingrid, qual é a diferença entre agroecologia e alimentação orgânica? Bom, a diferenciação seria do orgânico, quando a gente fala uma alimentação orgânica ou a produção orgânica, nós estamos nos referindo, de certa forma, numa substituição de pacotes. A agroecologia ela é mais ampla, ela tem uma visão holística e ela trabalha com o conjunto do agroecossistema. Ela não é uma coisa isolada, vou produzir de forma agroecológica. Então eu penso em todo o sistema e não só naquela cultura ou naquela planta. Os jovens também realizaram reflexões sobre vários temas ligados à terra, alimentação saudável e o próprio futuro do cultivo agrícola. Além disso, os estudantes participaram de 20 oficinas e minicursos sobre o tema central do evento. O fórum encerrou com a elaboração da Carta da Juventude. Nela, os participantes expressam o desejo de ampliar a participação nas discussões sociais sobre a produção e consumo de alimentos de base ecológica. Também ficou agendada para o dia 4 de setembro deste ano a realização do 4º Fórum de Meio Ambiente e que vai tratar do tema saúde ambiental. Uma ótima semana a todos. O futuro do seu filho depende de escolhas. Atendimento personalizado aos pais. Ampla estrutura e local para embarque e desembarque dos alunos. Primeiro lugar no Enem da região. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Dança, judô, futsal, mini tênis, coral. Agende um horário e conheça muitos outros motivos para fazer uma escolha bem pensada. Escola de Educação Básica URI Erechim. Matrículas abertas. Fone 3520-9007.